pai, mãe e filho. O conceito de família brasileira parece não bater com a realidade. Segundo o Censo Escolar de 2011, cerca de 5,5 milhões de crianças brasileiras não têm o pai na certidão. O estado do Rio lidera esse ranking com quase 700 mil ausências em registro. Além disso, uma parcela da população sofre com a falta de vínculo com o pai quando este é conhecido. Precisamos falar sobre ausência paterna. A comunicação teve um papel fundamental para popularizar a busca pelo direito à paternidade. Na televisão, podemos observar casos como o programa do Ratinho, que chegou a liderar a audiência no horário nobre por meio da espetacularização de um drama da vida real. Ele é o pai, 100%. A formação da família preta no Brasil foi extremamente problemática, porque a gente sabe que foi dentro de um contexto de escravidão, e qualquer família que se forma dentro de um contexto de escravidão, seja no Brasil, seja em Cuba, seja nos Estados Unidos, é uma família que vai crescer dentro de uma estrutura de opressão, fundamentalmente. E nascendo dentro de uma estrutura de opressão, essa família ela certamente vai ser fragmentada. Principalmente me assumir, ele achava que isso tinha uma grande importância, porque ele é pastor. E aí eu sou a filha fora do casamento dele. É bem inexistente, assim, parece que a construção de família válida é a minha com a minha mãe. Na verdade, eu tenho uma memória só com meu pai, eu não sei como é que é o rosto dele, não sei nada. Eu tenho uma memória com meu pai, que sou eu soltando pipa na praia com ele, eu até fiz uma tatuagem sobre isso. Mas é a única memória que eu tenho. Porque sempre parecia que eu poderia fazer alguma coisa para ter ele mais perto e eu nunca alcançava essa coisa. E eu tentava alcançar isso e nunca alcancei. Tive a atenção dele do jeito que eu sonhava, que eu queria. Em termos da psicologia, o papel da responsabilidade chega a ser mais forte do que o papel da paternidade. Mas, de qualquer maneira, a situação em que uma criança não ver todos os seus responsáveis em volta dele pode trazer sim uma insegurança, porque o que a sociedade mostra é que há uma família, pai, mãe, e que há uma falta, um buraco nessa história. Em alguns momentos da minha vida eu pensei em procurar ele. Assim, quando eu era mais novo, eu perguntava por ele quase que diariamente, assim, pra minha mãe. Tenho vontade de ir na casa dele, pichar o muro dele, com aquela música do Caetano Veloso, sozinho. Tipo, fala que me ama, só cai da boca pra fora. Que a minha infância toda ele passou falando que me amava, e falava inclusive que parecia que eu não amava ele, só que eu nunca senti esse amor dele. Ver as pessoas se apresentando pro pai, ou indo pra casa do pai, ou falando do pai, ou amando o pai, e eu não sabendo o que é isso. Faz sempre um buraco, faz sempre uma falta, porque o desenho do que é o homem é muito colocado também como aquele viril, como aquele sexualizado, como aquele que tem o papel de reprodutor, o de malandro, o resistente, e esse papel faltando nessa sociedade faz também um buraco para essa criança. E ele já tinha filhos de outras relações. Eu lembro que ele era um cara que tinha bastante filhos, assim. Eu sentia isso, sabe, vergonha da parte dele, porque ele teoricamente tinha que ser o cara perfeito, né? E sempre quando eu aparecia, ele já não era mais. Então, só o fato de eu existir, não sei, eu sempre sentia essa coisa errada. Sou a filha bastarda. Nunca tive nada que significasse um amor, uma relação paterna. Mas não dá para garantir o que vai acontecer precisamente. Vai ter uma falta, ela pode responder de várias maneiras, pode responder agredindo o mundo, pode responder se autoflagelando, ela mesma se agredindo, e que nenhuma dessas soluções são boas. Tive depressão dos 15 aos 22, 23, assim. Então, foi bastante novo. Eu comecei e, assim, como muita gente, eu também não procurei ajuda, etc. Continuei achando que era algo da minha cabeça, que na verdade né? Mas continuei achando que era algo que poderia ser resolvido de forma fácil e tal, e era um pouco mais denso do que eu imaginava, assim, os meus problemas comigo mesmo.
Sempre quando eu ia pra lá, parecia que ele tava me escondendo. E às vezes perguntavam, quem que é ela? Teve uma vez que ele me levou no gabinete do pastor, porque na igreja dele tem mais de um pastor e tem um pastor que é o chefe. Aí ele me levou e falou, essa aqui é a Juliana, minha filha, esse aqui é o meu pastor. Aí depois eu perguntei, o que foi isso? E aí ele virou e falou, ele é a única pessoa que precisa saber de você. Eu fiquei tipo... Nossa. Eu acho que eu sentia muito quando as minhas amigas contavam da relação delas com os pais, principalmente com relação à sexualidade, ou acho que quando a gente começa a se relacionar com os meninos assim na adolescência e o pai fala de vários cuidados e fala como é que são os homens, ou sei lá, eu acho que eu não tinha essa pessoa, repito assim, não me fez falta. Eu me sinto uma pessoa muito, muito, muito bem criada pela minha mãe. Na verdade, na minha adolescência eu me sentia muito só. Minha mãe sempre trabalhou demais. Tipo, quando eu era muito criança, quando eu era adolescente, ainda trabalha muito. E eu sempre me senti meio só, assim. Quando alguém deixa de ser cuidado, quando alguém tem um buraco a ser ocupado, isso traz consequências para todo mundo. Por conta da ausência da figura paterna biológica, vamos dizer assim, né? Porque geralmente é aquele que se envolve mais com a bebida, porque ele não consegue emprego, então muitas das vezes ele vai afogar as mágoas dele, as decepções dele na bebida alcoólica. E essa bebida alcoólica ela vai fazendo paulatinamente com que ele desenvolva graves patologias. O homem preto é o que mais morre, o homem preto é o que mais é perseguido pela polícia, né? O homem preto é o que morre mais cedo, inclusive, até do que o homem branco. Então, geralmente você vai ter, ainda que uma família negra bem estruturada, melhor dizendo, organizada a duras penas, geralmente o pilar dessa família vai ser a mulher negra. Quando você tem uma mãe da forma como eu tive, você tem amigos e tal, acho que realmente supre, de verdade, eu acho que supre, sempre, muita coisa na minha criação faltou, mas acho que supre quase 100% assim, a ausência de um pai. Hoje em dia eu não sinto mais falta nenhuma. Assim. Minha mãe é ótima. Minha mãe supre todas as minhas faltas. Tipo, ela é minha amiga, ela não é só minha mãe, sabe? Ela me dá suporte, eu converso com tudo. Posso falar sobre tudo com ela. Ela é maravilhosa. E aí minha mãe sempre foi a única pessoa. Ao mesmo tempo, ela foi muita coisa, é muita coisa. Por muito tempo eu achei que conviver com isso seria só parar de pensar nisso. Que acho que parar de pensar nisso faria completo sentido e que eu seguiria a minha vida assim. Hoje em dia, eu já acho que eu realmente estou superado nesse ponto e acho que eu posso pensar, falar sobre, trazer o assunto sobre, sem me trazer qualquer tipo de sentimento negativo, de tristeza e culpa. Quando eu era mais novo, eu tinha muito esse sentimento de culpa, de por que ele não me procura, será que ele não gosta de mim, o que eu fiz, tá ligado? Eu tinha muito eu internalizava muito uma situação que não era minha, especificamente, né? Não era culpa minha. Entender que apesar de ter uma falta assim, mas tem outras pessoas que a amam bastante, isso é absolutamente fundamental. O cuidado é também ter uma saúde possível. O cuidado é também ter uma educação que coloque as famílias, todas as famílias possíveis. Isso é também um cuidado institucional da escola, por exemplo, e que isso precisa ser agregado, que ela saiba que existe uma falta e que saiba que as pessoas, as instituições onde ela esteja, também estão pensando em formas possíveis em que todos sejam iguais com os pais, com dois pais, com duas mães, com uma só mãe, com uma avó, com uma responsável. Num dia de tristeza me faltou velho. E falta, lhe confesso, quem dá hoje faz. E me abracei na bola e pensei ser um dia um craque da pelotão, me tornar rapaz. Um dia chutei mal e machuquei o dedo, e sem ter mais o velho pra tirar o medo, foi mais uma vontade que ficou pra trás.
E vida à toa, vai, no tempo vai.